pontuação bastante baixa. Então eu imagino que com 40, passando os 40 pontos ali, uma equipe se salva. E o Atlético Goianiense vai chegar, vai passar esses 40 pontos. Então, no momento, o Atlético Goianiense pensa até em uma disputa de vaga de Copa Sul-Americana. O que basicamente, com aquela abertura de vagas para Libertadores que a gente vai ter gigante, Vai rolar. consequentemente, a abertura de vaga para a Copa Sul-Americana, vai todo mundo que não for rebaixado. Olha, o Bahia voltou a vencer, viu? Depois de 8 jogos e agora está a 2 posições do Z4. O gol da vitória contra o Atlético Paranaense foi de Thiago, que estava na equipe sub-20 e fez ontem o 3º jogo no profissional. O Bahia subiu 2 colocações ao 15º, se garantiu fora do Z4 até o fim da rodada. O Atlético caiu uma posição e é o 11º. Eu acho que a gente podia aproveitar então e plugar ali, pelo menos a segunda página do... Aí o gol do Bahia, na vitória ontem contra o Atlético Paranaense. Vamos dar uma plugada na segunda página para o Lofredo agora dar uma analisada nessa questão aí do rebaixamento. Já cravou o Botafogo, realmente a situação é muito difícil. E aí você acha Botafogo... que Goiás e Curitiba ali também estão virtualmente na Série B? Sim, o Goiás tem um jogo a menos, né? Poderia chegar a 29, aí eu acho que não dá para descartar uma possibilidade de fuga, porque seriam teóricos. Se bem que o Fortaleza e o Vasco têm o mesmo número de jogos e o Bahia, né? Então, o Goiás está numa situação bastante difícil também, Goiás e Curitiba. Acho que tem uma vaga ali e essa vaga da turma, a turma que tem 39 está fora. Então, ela tá ali entre Bahia, Fortaleza e Vasco, principalmente. Esporte também, né? Esporte, claro. Esporte. Então, beleza. Então, vamos seguir, porque ontem no Couto Pereira, o Fluminense empatou com o Curitiba, que briga para não cair, como a gente acabou de ver aqui na tabela. Mas a torcida pode ver em campo um jovem atacante que ainda deve dar muitas alegrias. Jogo com dúvidas na escalação, o Corinthians recebe o Sport hoje à noite para superar a goleada sofrida para o rival Palmeiras e voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores. O Sport TV e o Premier transmitem a partida às 9 horas da noite. Bom dia para todo mundo ligado no Sport TV News. O Corinthians enfrenta hoje o Sport às 9 horas da noite. Tenta se recuperar da derrota sofrida na última segunda-feira, goleada para o maior rival, o Palmeiras, que venceu por 4-0. O zagueiro Gemerson deu uma entrevista coletiva e ainda busca explicações para o que aconteceu no último jogo. Vamos ouvi-lo. Todo mundo ficou triste, todo mundo ficou chateado, que o que a gente treinou no dia anterior ali do jogo, a gente não fez, né, no decorrer da partida. Então isso acabou, quando você enfrenta um adversário de qualidade, quando você treina uma coisa e você não faz, acaba acontecendo erros, né? Então, coletivo, né? Então, foi o que aconteceu. Acho que a gente não imprimiu o ritmo que a gente vinha fazendo nos outros jogos, que a gente não deixava as equipes jogar, né? E a gente esperou, ficamos muito olhando, deixando o Palmeiras jogar. O Gemerson, que deve formar a 8ª dupla de zaga diferente do Corinthians nessa temporada. Isso porque o Gil está suspenso. Levou o 3º cartão amarelo e quebrou uma sequência de 30 jogos como titular. O provável substituto do Gil deve ser o Bruno Mendes. E o Gemerson comentou um pouquinho sobre o jogador uruguaio. Eu acho que é oportunidade para quem está entrando, a gente confia e com certeza eu acho que quem está entrando está preparado, né? Já jogou outros jogos também difícil, entrou também nos jogos difíceis e correspondeu. Acho que agora é ter tranquilidade. Outro desfalque certo para o técnico Wagner Mancini é o volante Gabriel, que foi expulso no jogo diante do Palmeiras. O Xavier deve entrar no lugar dele. O técnico Wagner Mancini, que prometeu outras mudanças na equipe do Corinthians, fala-se da possibilidade de Cantilho e de Matheus Vital deixarem o time titular. O Corinthians, que enfrenta o Sport hoje às 9 horas da noite, com transmissão ao vivo do Premier. É isso. Bom dia para todo mundo. E o ideal é aproveitar para dar uma resposta imediata ao torcedor depois daquela derrota no Clássico, né, Lofredo? Precisa, porque foi um impacto muito grande, né? Perder de goleada para o principal rival, no momento em que o time vinha crescendo. Talvez a escolha da maneira de jogar contra o Palmeiras não tenha sido adequada, um pouco mais fácil falar agora, depois que tudo aconteceu, mas a verdade é que isso tem que ser feito uma análise até para próximos confrontos
contra equipes que estão aí no alto da tabela de competição. Me parece que o Corinthians se mostrou pouco competitivo desse modo com times mais fortes. Pode fazer algum ajuste o Mancini agora para enfrentar o Sport? Tem que fazer, até pelas ausências, né, do Gil e do Gabriel, e talvez não tivesse que mexer na essência, porque contra as equipes mais frágeis, que é o caso do Sport, o sistema de jogo, a maneira de jogar e aqueles jogadores que foram escolhidos acabaram se portando bem. Então, Sim. talvez não fosse hora de mexer na maneira de jogar do Corinthians contra esse adversário. Mas a derrota para o Palmeiras, ela serve de lição. Talvez o Corinthians tenha que ter dois jeitos de jogar. Um para enfrentar equipes que estão abaixo dele ali, em nível técnico e na classificação, e para pegar outro jeito para pegar os times que estão lá em cima. Lofredo, olha só, a notícia fresquinha lá no GE. Globo, de acordo com o blog do PVC, o São Paulo decidiu não mudar a comissão técnica após a maior goleada da história do Morumbi, 5-1 contra o Internacional. Vitória de 5-1 para o Internacional, Lofredo. Eu acho que faz todo sentido para a continuidade do campeonato, né? Na continuidade do campeonato não faria muito sentido mudar, faltando agora poucas rodadas, com o São Paulo ainda na briga pelo título. Mas como disse o Cereto, não sei se não vale repensar aí para a temporada 2021, que começa logo após o Campeonato Brasileiro terminar. Show. Obrigada, Lofredo.